Então, a gente vai dar início, né, ao nosso estudo dessa noite, que a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo nível 3 de suporte, que foi solicitado para a gente. Eu queria certificar, eu estou aqui com o pessoal público, são os profissionais que trabalham no centro. Sim. É esse o público. Então, tem os professores do atendimento educacional especializado, tem os profissionais da saúde, fono, TO. Sim, não, fono e TO não está hoje. A Giovana está, estou vendo a Giovana aí. A Giovana é fisioterapeuta, tá? Físio, tá. Mas a equipe técnica também está presente. Então, nossa fala hoje é com o pessoal aí do atendimento especializado. Do SEMAI. Isso, pessoal do Centro de Apoio. SEMAI, né? Isso. Do Centro de Apoio, porque Uhum. cada lugar a gente chama de um jeito, né? É o Centro de Apoio. Então, nós vamos conversar um pouquinho e vamos tentar trazer esse viés aí do nível 3 de suporte, considerando o nosso trabalho aí dentro do SEMAI, que em termos de atendimento especializado, o que a gente vai oferecer para eles, né, nessa perspectiva de uma equipe multidisciplinar, o que nós precisamos considerar de forma que o atendimento ele venha para trazer para esse estudante o suporte que ele precisa para se desenvolver, né? E aí ele vai se desenvolvendo de forma global e isso vai chegar lá na escola, isso vai chegar para a família, isso vai chegar para ele como um todo. Então, já estive com vocês de outras vezes, vou me apresentar novamente, sou Luciane, compartilho com vocês da minha experiência enquanto uma pedagoga que trabalhei por muitos anos em um centro também de atendimento educacional especializado, fiz implantação de sala de recurso, fiz a gestão, né, de centros de atendimento em Betim, Joatuba, e hoje eu estou como pedagoga numa escola regular, então estou com essa experiência de estar dentro de uma escola regular que tem sala de recurso multifuncional, e também estou na coordenação de um serviço de atendimento especializado, que hoje a gente está iniciando pelo SUS. Então, eu faço o atendimento da clínica, eu faço a gestão da clínica da APAE aqui em Betim. Então, tem uma equipe multidisciplinar com a qual eu trabalho, e aí vou trazer um pouquinho dessa minha prática, dessa minha experiência, dessa interlocução também, desse lugar da clínica, né, porque para a gente poder pensar de forma mais ampliada. Durante a minha fala, eu não tenho nenhum problema, caso vocês queiram, sintam vontade de fazer alguma pergunta, tá certo? Podem só se manifestar e levantar a mão e a gente vai conversando. Eu acredito muito nessa interlocução que a gente pode fazer nesse percurso. Acredito que ela traz esclarecimentos e uma construção bem próxima daquilo que é a realidade de vocês. Então, a gente vai aproveitar esse momento para a gente poder fazer também uma troca, uma construção a partir do que é a realidade, né? Cada município, né, cada centro de atendimento, escola, ele tem a sua especificidade, que ela vem do seu público, daquilo que tem. Nós temos diretrizes, a gente tem regulamentações que são maiores, né, mas são diretrizes, na verdade, né? E aí cada município ele tem a liberdade para poder regulamentar dentro daquela diretriz. A partir daquilo que está posto na diretriz, na política, nas diretrizes nacionais, o município ele tem a liberdade, né, autonomia, para, partindo disso que é a diretriz, ele poder se regular. Então, ele vai implementar ali o seu trabalho a partir daquilo que é a sua realidade. Nós temos um país que tem uma dimensão territorial enorme, né? O município de vocês ele é um município que mostra isso também, né? Como que é dentro do município, as realidades, as escolas que estão mais na zona rural, as escolas que estão mais na região central, e aí a realidade ela vai precisando ser considerada dentro daquilo que é específico, mas a gente tem uma diretriz maior. Então, pensando hoje nesse estudante autista nível 3 de suporte, o que eu trouxe para a gente poder, né, iniciar aí? Iniciar falando das saudações inclusivas, que a Livane sempre fala, a gente vai iniciar com as saudações inclusivas, né? Então, já iniciei, porque eu não dou conta, eu falo demais da conta, e a gente vai balizar, então, pensar nesse estudante nível 3 de suporte, quem que ele é esse autista nível 3 de suporte? Onde que está colocado isso? Né?
a gente está vendo como que as coisas estão mudando. Hoje vocês devem ter visto aí a polêmica que está aí, aquele estudo que saiu dentro do autismo, a questão do uso do paracetamol, né? Vocês chegaram a ver? Tá tendo um estudo aí que mostrou que uma das causas, né, que está se estudando, que o paracetamol durante a gravidez, ela é um fator de risco para o diagnóstico de autismo. Aí você já tem outras correntes que estão vindo falando disso, dessa indústria mesmo da medicação, da briga política, né, lá que isso está vindo para poder, por causa de outras questões, e a gente fica no meio disso tudo. Mas nós temos referenciais que são os nossos manuais de classificação, que tem toda a validação e que tem todos os elementos que a gente precisa para poder entender o diagnóstico desse autismo, né? E tem diferença entre o DSM e o CID, né? Então, a gente entender isso. Por quê? O DSM-5, ele vai falar do nível do diagnóstico, né, os critérios diagnósticos e o nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, se o diagnóstico médico ele utilizou para poder fazer esse diagnóstico e ele se referencia no DSM-5, vai aparecer nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Se o profissional da saúde ele utilizou ali naquele momento, não quer dizer que tem um que está certo e que o outro está errado, não. São os documentos que a gente tem que vai nortear esse diagnóstico. O DSM, ele não fala de nível de suporte, né? O DSM, ele vai descrever o perfil cognitivo e linguístico, né? Considerando se ele tem deficiência intelectual associado, se existe linguagem funcional ou não. Então, a gente não é todo paciente, não é toda pessoa com autismo que a gente vai pegar um diagnóstico que vem falar se ele é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, não. Se o médico fez, né, o diagnóstico aí e utilizou para esse diagnóstico o DSM, ele vai vir falando, né, se ele tem deficiência intelectual associada ou não, se como é que é o nível de linguagem dele. Tá certo? Então, entender isso é importante. Por quê? Por que isso é importante? Eu vou passar aqui, olha. O que o CID-11 fala? Né? O CID-11 fala. Não utiliza os níveis de suporte, mas diferencia o diagnóstico segundo a presença ou ausência de deficiência intelectual e comprometimento da linguagem funcional, que eu acabei de falar. Então, 6A02.0 é um TEA sem deficiência intelectual e com linguagem funcional. E aí, com isso, a gente vai percebendo que, às vezes, quando ele volta ao médico, teve intervenção, ele passou por estimulação, está tendo as terapias, ele está se desenvolvendo, um paciente que poderia ser 6A020, né, com linguagem funcional, se ele tem algum percalço nisso daí, ele pode perder essa linguagem funcional, né? Ou o menino que está sem linguagem funcional, ele se desenvolve, passa a ter linguagem funcional. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Ele não vai deixar de ser um autista. Deixar de ser autista, não. Mas o nível de suporte, ou essa funcionalidade dele, ela pode variar ao longo da sua vida. Tá certo? Então, por isso que é tão importante serviços de atendimento como o SEMAI. Né? A gente tem total certeza do quanto que as intervenções elas fazem diferença na vida dessas pessoas, né? De todas as pessoas com deficiência. E na pessoa com autismo isso fica muito, muito evidenciado. Quando a gente está fazendo intervenção, e aí a gente pensa nas crianças pequenas, né? O SUS, ele fala disso também, quem é a prioridade absoluta, né? A pessoa com deficiência, ela tem prioridade, e aí você tem lá na fila de espera uma criança de 2, 3 anos, e você tem um adolescente, um pré-adolescente, a prioridade da vaga é para criança pequena, né? Por quê? Porque a janela de oportunidade, ela está ali, as intervenções, elas vão chegar e elas serão... a possibilidade que a gente tem de desenvolvimento ela é muito ampliada, né?
Então, a gente trabalha muito nessa certeza de que a intervenção, a terapia, ela faz toda a diferença. O trabalho do SEMAI, ele é um trabalho que vem para complementar. Ele não é saúde, né? Ele está dentro da educação, mas ele faz total diferença aí para o desenvolvimento desse sujeito. Tá certo? Então, voltando aqui no CID-11, a gente tem, passando aí, né, com deficiência intelectual e com linguagem funcional, sem deficiência intelectual e com a ausência de linguagem funcional. Então, às vezes, a criança ela não tem a deficiência intelectual e ela não tem também a linguagem funcional. Então, quando a gente pensa nisso, no autista nível 3 de suporte, o nível 3 de suporte não está vinculado somente à falta da linguagem, né? Às vezes a gente vincula muito o nível 3 de suporte àquele que é não verbal, mas a gente tem crianças que são não verbais com uma condição, uma capacidade cognitiva muito boa. Então, a gente precisa compreender isso. O nível de suporte que está lá, ele pode variar, vai depender de todo esse trabalho que vai sendo feito, tá certo? E aí tem o com deficiência intelectual e com ausência de linguagem e não especificado, tá? Quando a gente pega no DSM-5, a gente já tem, que é um transtorno, vem falando o quê? O que é o autismo lá, o TEA? Fala que esse transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades persistentes de comunicação, interação social, além de comportamentos, interesses e atividades restritos repetitivos, presentes desde a infância, né? Então, eles estão presentes, às vezes eles não eram percebidos, por causa aí, de não se atentar aos marcos do desenvolvimento, mas esses comportamentos, quando a gente pensa lá, um autista que tem um diagnóstico já na fase adulta, na adolescência, é considerado que essas características, né, que todas essas dificuldades, elas estavam presentes desde a infância, né? E que causam prejuízo significativo nesse funcionamento diário. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade na interação social, mas isso não traz prejuízo significativo para ele. E é só nessa área. Então, são os critérios diagnósticos. Isso a gente está dizendo, está se referindo a critérios diagnósticos, né? E aí, vamos diretamente, nós não vamos, nosso objetivo hoje aqui não é falar de cada um dos níveis, é a gente focar no nível 3 de suporte, né? Quem que é o autista nível 3 de suporte? Né? Nós vamos falar no nível 3 de suporte e vamos entender que às vezes ele não está lá caracterizado como nível 3 de suporte porque usou-se de 11, né? E aí a gente tem o quê? Quais são as características? Para ser identificado como nível 3 de suporte, é aquele que precisa de um suporte muito substancial. É aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, que tem na comunicação social dele, ele tem um déficit grave nessa comunicação verbal e não verbal. Então, ele tem uma dificuldade muito grande, considerável, nessa comunicação. Pouca ou nenhuma iniciativa de interação social, respostas mínimas a interações sociais dos outros. Quando a gente vê esses critérios diagnósticos, eles já trazem para a gente elementos, bases de intervenção, né? Se ele um nível 3 de suporte, ele tem déficit grave na comunicação verbal e não verbal, qual que é um dos nossos objetivos terapêuticos com ele? Né? Desenvolvimento dessa comunicação verbal e não verbal. Então, a diretriz para o nosso trabalho, para as nossas intervenções, quando a gente vai montar um plano terapêutico, né, um plano de intervenção, um plano de atendimento educacional especializado, ele vem para a gente tem, do mesmo jeito que para poder analisar o desenvolvimento, a gente precisa pegar os marcos do desenvolvimento, nós precisamos pegar esses critérios diagnósticos e propor as nossas intervenções a partir dessas que são as dificuldades, né? Então, a gente vai intervir a partir disso, dessas dificuldades consideráveis de comunicação, né? De interação, né? Dessa interação social. Então, a gente tem que traçar plano de intervenção. A gente trabalha para estimular aqueles que são os pontos de dificuldade. Ok, gente?
No que se refere, nós estamos falando aí da comunicação social. Agora, vamos pensar no que se refere a comportamentos restritos e repetitivos. Também é um dos aspectos que são considerados para se chegar a esse diagnóstico. Como que é o comportamento desse sujeito? Nível 3 de suporte. Altamente restrito, comportamento muito restrito, repetitivo, que vai interferir em todas as áreas da sua vida. Então, nós temos que também pensar em estratégias para ajudar ele a se relacionar. Ele precisa de muito suporte para conseguir se relacionar. Senão, ele vai interagir, às vezes, ele não vai interagir nem com os objetos. Ele vai ficar, ele com ele, memado, assim, ó, totalmente voltado para ele, sem conseguir fazer essa interação. A interação, ela começa com o objeto e depois ela vai chegar no outro, né? Então, às vezes, a gente pega uma criança que ela não nem explora um objeto, ela não tem nem interesse, ou ela somente manipula aquele objeto de forma com um movimento repetitivo, só buscando ali uma ai, me fugiu a palavra agora, mas ela está buscando somente aquele estímulo, né? Ela está é uma estereotipia, está rodando só, está balançando só. Ela não faz nenhuma interação, ela não consegue nem perceber aquele objeto, aquela uma colher que é para levar à boca. Ele só pega a colher e balança a colher, né? Então, ele não se relaciona com um objeto e nem com o outro. Então, a gente tem que pensar e entender isso. Qual que é a dificuldade dele, esse suporte substancial. E é assim que a gente direciona, que a gente traça estratégias de intervenção junto a um paciente nível 3 de suporte. Tá certo? Quando a gente trabalha em equipe multidisciplinar, é essencial a discussão do caso. Para quê? Para que a gente possa fortalecer as nossas intervenções. A gente sabe muito bem que quanto mais intervenção, mais chance esse sujeito ele tem para se desenvolver. Então, a gente tem que traçar um plano de atendimento. Eu, professora do atendimento educacional especializado, estou estimulando o desenvolvimento dele, a interação dele, um brincar funcional. Então, eu vou fazer isso, a FON também, cada um dentro da sua área, com as suas estratégias, a gente tem um objetivo em comum. A gente se fortalece quando a gente está alinhado, né, na nossa intenção terapêutica. Aí a gente começa a ter respostas, né? A gente tem que traçar objetivos que sejam objetivos alinhados para que a gente possa conseguir conduzir e ajudar esse sujeito a avançar. Quando isso começa a avançar, as possibilidades elas vão se ampliando consideravelmente, né? Mas a gente precisa discutir esse caso para traçar. Pessoas, crianças, adolescentes com nível de suporte 3, se a gente começar a fazer uma estimulação muito ampliada em todos os aspectos, querendo atingir mais de 1, 2, 3, 4, 5 objetivos ao mesmo tempo, a gente perde, vai ser muito para ele, a capacidade dele de se desenvolver, ela precisa de mais suporte. Então, nós precisamos voltar a nossa intervenção de forma mais consistente, todos nós trabalhando por um mesmo objetivo, com estratégias, cada um com aquilo que é da sua ciência, da sua área, mas a gente tem que estar bem alinhado naquilo que a gente quer atingir. Tá certo, gente? Ele tem extrema dificuldade em lidar com mudanças, então, isso é um ponto. A gente precisa de pensar nessas rotinas, nessa organização, porque se para ele é muito difícil isso, e a gente tenta fazer isso acontecer sem ter uma base de comunicação, sem ter um vínculo primeiro, o que acontece? Eu desestruturo ele ainda mais. E se eu penso assim, não, mas ele precisa de ter uma maior flexibilidade, né? Como que ele vai se sentir seguro? Como é que ele vai ter uma maior flexibilidade se ele que ainda não interage comigo, se ele ainda não está conseguindo se comunicar comigo? Isso fica muito mais difícil para ele. Então, a gente tem que traçar aí as nossas estratégias e priorizando aquilo que é essencial e garantindo algumas seguranças para que ele consiga ter base, se sinta confortável e consiga se desenvolver, né? Às vezes, a gente vai ter uma pessoa que é a referência dele.
ter essa referência, isso vai ajudar, né, no momento ali, um vínculo, quem que é essa referência, quem que é esse vínculo. Então, ele sempre que chegar no atendimento, tem crianças que chegam no atendimento extremamente desorganizada, né? Então, hoje ele está indo para um atendimento, e a gente, enquanto equipe, a gente pensar, quem que é a referência, quem vai estar lá para receber? Né? E como essa pessoa vai mediar, vai acompanhando, vai fazendo essa interlocução nele pelos atendimentos, e a gente ir mostrando para ele essa segurança, ele se sentindo seguro, a gente começa a ter avanços, né? Talvez a gente vai precisar flexibilizar. Eu estava fazendo um atendimento de uma criança nível 3 de suporte, e ela avançou muito, com 6 meses de terapia, assim, e foi semana passada, quinta ou sexta-feira, ela foi para um atendimento da terapia ocupacional e estava aguardando da psicóloga, e ela começou a se morder, enrolando, se mordendo. Aí eu tive lá e falei com ela, o que foi? Você está esperando o atendimento? Me conta, vem cá. Aí ela ficou de costas, eu dei um abraço. Aí eu falei, o que você está querendo? Ela me solta, bola. Você está querendo a bola? Você está me pedindo a bola? É a bolinha de sabão que você estava brincando? Eu vou buscar. E aí, na mesma hora, né, ela pediu, ela fez uma demanda. Se fosse um outro que tiver, eu ia fazer esperar, eu ia trabalhar para ela conseguir esperar chegar o momento do atendimento, para ver se teria. Mas no caso dela, ela fez, né, ela trouxe para mim ali uma demanda. E, de imediato, o retorno ali, o reforço, ele tem que ser para valer a pena o esforço que ela fez para se comunicar. E aí ficou todo mundo, a gente ficou assim, a mãe dela ficou encantada, os terapeutas vieram para ver, ela pediu a bola, né, e a gente fez aquele reforço. Então, dá sentido ela poder perceber que falar vai conseguir, com a fala, com pedindo, se comunicando, ela vai alcançar o que ela quer. E aí ela não precisa se morder e rolar, né? E aí ela fazia isso e tudo, ela estava com muita dificuldade de aguardar. Mas ela fez demanda, e isso foi esforço, assim, foi trabalhado por muito tempo, com muita intervenção e com muito alinhamento mesmo. E esse desenvolvimento ele vai chegando, né? Esse sofrimento, ele também tem um sofrimento intenso no caso das alterações de rotina. Então, são coisas que estão presentes, estão muito presentes, e a gente tem que saber se a gente mantém essa rotina, a rotina, quando ele chega um menino que está um pouco mais avançado, a gente começa a quebrar essas rotinas. Para quê? Para que ele dê conta disso. Mas quando ele está, né, nível 3 de suporte, sem conseguir se comunicar, sem conseguir estabelecer vínculo, eu preciso o quê? Manter uma rotina estruturada, com previsibilidade, dando para ele o suporte visual, para que ele consiga se organizar, se sentir seguro e assim conseguir avançar. Então, considerar isso, que está posto aí nos critérios diagnósticos, é fundamental para a gente traçar as nossas estratégias de intervenção, certo? Colocada essa primeira parte, eu gostaria de ver com vocês se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma consideração, querem falar alguma coisa dentro disso, para a gente poder fazer uma conversa assim, bem de troca mesmo, né? Da gente poder trabalhar e considerar aí o que vocês estão tendo como questões, como vivências de vocês mesmos. Querem colocar alguma coisa, né? Não, querem que eu siga? Vão deixar eu falar sozinha, gente? Vou continuar aqui então, tá? Na escola, né? A escola, se a gente enfrenta esse desafio, nós estamos falando aqui do lugar do atendimento especializado, onde ele vai para as terapias, ele fica com a gente um tempo mais restrito, né? Se a gente enfrenta desafios nesse trabalho com ele, a escola ela vai enfrentar também. E ela vai enfrentar inúmeros outros desafios. Em alguns momentos, às vezes, ela vai ter alguns pontos que são favoráveis, que a escola, ele vai todos os dias, né? Então, tem situações que favorecem essa rotina dele, e ele se sente
acostumado com isso. Então, é um ponto favorável, né? Mas a escola também, ela vai ter muita dificuldade no que se refere a essa comunicação visual, ao manejo de comportamento, no que se refere à adaptação do currículo, o que ela vai trabalhar com ele em termos de atividades, né? A necessidade desse apoio individualizado, quem que é essa pessoa que está acompanhando, qual que é a percepção dessa pessoa, precisa de ser uma pessoa que tenha um perfil de ser uma pessoa firme, que consiga passar firmeza, que não fique falando muito, mas que ela, ao mesmo tempo, ela seja acolhedora e flexível. Ser firme não quer dizer que ela é inflexível, né? Ser firme, mas ter flexibilidade de entender ali que aquela criança ela vai precisar de algo diferente do que aquilo que ela tinha pensado inicialmente, muitas das vezes. Né? Então, eu preciso ser firme, mas também ter sabedoria e percebendo a necessidade de ter essa flexibilidade. Né? A questão da regulação sensorial, ela também é um ponto que é um ponto de desafio para essa escola, que é uma escola que muitas das vezes ela está cheia de estímulos, e é assim que é uma escola, é assim que é a vida, entender isso para que possa dar para ele essa condição dessa regulação sensorial e a inclusão social. Então, são muitos os desafios que a escola enfrenta com esse sujeito e que o atendimento ele vem para poder contribuir com a escola dentro desses aspectos. Também são pontos que vão para o nosso plano terapêutico, né? No que se refere à comunicação social e a comunicação e a interação social, o nível 3 de suporte, ele pode ter a ausência da linguagem funcional, já falei disso, ele pode não falar, ou ele pode usar poucas palavras. A comunicação dele, muitas vezes, ela se restringe a gestos, a sons, né? Às vezes ele se comunica com i, ou ele se comunica com a um apontar, né? A uma mão que balança. Estou com um paciente que ele belisca. A comunicação dele está sendo no beliscão. Então, sempre que ele quer alguma coisa, ele chega na pessoa e está beliscando. E ele está conseguindo, porque incomoda e a família está cedendo ao beliscão. E ele entendeu que com o beliscão, ele está alcançando as coisas que ele quer. A gente tem que estar fazendo aí todo um planejamento, uma proposta de intervenção muito de acompanhamento, de orientação para a família, para a gente poder conseguir mudar isso, ensinar para ele uma outra forma de efetivamente ele conseguir se comunicar sem ser beliscando. A família está toda cheia de roxo, né? Comportamentos não verbais. Pouco como nenhuma iniciativa de interação com colegas e professores. Às vezes ele passa, ele nem tem vínculo, não vê, não tem interesse, né, por esse outro que está ali perto dele, com quem ele convive. E são intervenções que a gente precisa fazer, mesmo que ele não corresponda. Oi, gente, tudo bem, Miguel? Olá, Rafael, né? E a gente precisa de, mesmo que ele não dê essa atenção, a gente precisa fazer esse movimento. Tem uma amiga que ela sempre falava. Eu sinto, uma psicóloga, e a gente fazia muita intervenção para autista, eu via muito na escola, ela falava, ai, Lu, você não sabe como que eu sofro quando eu chego lá e ele nem me reconhece, nem dá uma olhadinha para mim. Mas quem é um autista é ele, não sou eu, né? Então eu preciso estar lá. A gente quer da interação, que é um psicólogo aí da psicanálise, a gente gosta dessa interação, e aí são essas linhas mesmo. E é o que às vezes a gente sente um vazio muito grande, parece que a gente está sozinho nessa mediação, nessa interação. E isso vai aparecendo aos poucos. Aí, quando a gente consegue receber um olhar, quando a gente consegue, né, ouvir eles falando alguma coisa, você fala assim, meu Deus, estava fazendo sentido, né? Eu estava indo para o caminho certo. Então, a gente tem que fazer de forma consistente e persistente, né? A dificuldade em compreender instruções orais, regras e combinados. E aí está um outro ponto muito sério. Né? Uma coisa é o que ele ouve, outra coisa é o que ele processa. A gente sabe que tem comprometimento em partes cerebrais que estão voltadas a essa compreensão daquilo que da fala, né? Das orientações, das instruções orais. A gente precisa de trazer o suporte visual.
não está olhando, ele nem olha, ele coloca tudo na boca, ele joga longe, não tem problema. A gente precisa fazer o estímulo, dar o reforço visual. Então, nós vamos ao banheiro, mostrou a figura do banheiro. Nós vamos sentar na mesinha, a gente vai para a sala de aula, vamos mostrar a imagem da sala de aula. Né? Ele está ouvindo, ele está entendendo, ele está ouvindo a palavra, mas ele não está processando aquela informação, como ele processa quando ele tem um suporte da imagem. Isso não, a gente não pode perder, principalmente com o autista nível 3 de suporte. A imagem, as figuras são essenciais para ajudar ele na construção, né, disso daí. São pessoas, são crianças, são adolescentes, que na maioria das vezes eles têm necessidade de um suporte da comunicação. Suporte de comunicação alternativa, quando a gente trabalha com comunicação alternativa, tem famílias, ainda tem terapeutas que agora isso é menos, né? Quando eu comecei minha trajetória, isso era algo que foi muito discutido. Ah, mas eu não vou trabalhar com imagem, não, senão ele não vai falar. Como se a gente começar a trabalhar com imagem? Ele não fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele vai dar para ele o quê? Vai dar para ele um suporte, ele vai conseguir entender que ele ele vai conseguir se sentir compreendido quando ele se expressa por meio dessa imagem, e a possibilidade dessa fala começar a surgir, ela vai sendo otimizada. Então, a comunicação alternativa, comunicação aumentativa alternativa, ela não substitui a fala e ela não tira a possibilidade de fala, ela vem para poder trazer possibilidade de comunicação, ainda quando os recursos da fala eles não aparecem. Tá? Então, e aí eu não sou fono para trabalhar a comunicação alternativa, mas a gente pode trabalhar não com o desenvolvimento da linguagem, como uma fonoaudióloga trabalha, mas com o recurso da imagem para se trabalhar comunicação, suporte de comunicação. O que você quer? Você quer beber água ou você está querendo ir ao banheiro? Você está me pedindo para sair. Você quer beber água ou você quer ir ao banheiro? Ah, entendi. Você quer ir beber água. Então, vamos lá, vamos beber água. Aí a gente vai beber água. Isso, olha, água. E a gente vai, né? A gente vai trabalhando com essa criança. Comportamentos repetitivos e restritos. A presença de estereotipias motoras, esse balançar esse corpo, balançar as mãos, girar objetos, muito presente nos casos de nível 3 de suporte. Resistência intensa a mudanças de rotina, de ambiente, crises, choro, agitação, autoagressividade diante de imprevistos. Tudo isso, gente, está vinculado ao quê? O que vocês conseguem entender a base, né, de onde que vem tanta dificuldade dele essa dificuldade, esse choro, essa agitação? O que leva, na maioria das vezes, a isso? Fala aí, meninas. Vamos lá, gente. Estou tentando provocar vocês a participar comigo. Ai, ai. O que vocês acreditam que é a grande questão que traz isso como um dos pontos? Né? A ausência de comunicação. Comunicação. Se ele não consegue se comunicar, ele não está conseguindo se fazer entendido, não está conseguindo entender o outro, a questão aí do choro, da crise, da agitação, da autoagressividade, ela vai ficando assim potencializada, né? Então, um dos pontos primordiais de trabalho. A fixação por objetos, por tema, por ritual, né? Isso tudo pode interferir no aprendizado. E por que ele fica com essa fixação por essas questões? Por quê? Porque ele sente necessidade de se acalmar. Isso é uma forma dele de fugir de todos esses estímulos, de tudo isso que está e que ele não está conseguindo processar. Então, ele vai ali para um objeto que ele fica fixado, onde ele está se sentindo seguro. O objeto de referência, o objeto de apoio, se a gente entende ele, trabalha ele de forma positiva, ele é para a gente algo que vai favorecer no início dessa intervenção.
né? Então, se ele gosta, o que ele é bom, o que ele gosta, o que ele faz, isso é importantíssimo eu saber. Se ele tem um objeto de apoio, a gente usar ele a favor do desenvolvimento, a favor dessa interação, tá? E aí, no que se refere aos aspectos cognitivos e de aprendizagem, a dificuldade dessa atenção sustentada, ritmo de aprendizagem muito diferente, necessidade de adaptação curricular. A gente está falando de questões que são muito anteriores à aprendizagem das habilidades sociais, né? A habilidade de conseguir saber onde que fica o banheiro, conseguir usar o banheiro, conseguir desfraldar muitas vezes, conseguir abrir a torneira e lavar as mãos, né? Então, a gente está falando de habilidades sociais aí que estão. Se essas são dificuldades que estão presentes no nível 3 de suporte, as aprendizagens, as dificuldades da cognição aí, da aprendizagem, elas vão ficar ainda mais evidenciadas. Requer atividades mais funcionais do que acadêmicas. Por exemplo, autonomia, a questão da vida diária, essa questão, né, de entender, de saber quem é quem, de se relacionar, de cumprimentar um colega, né, de brincar, de estar junto, de conseguir sentar no refeitório e se alimentar, daí a pouco de conseguir escolher o que vai comer, né? Então, a gente tem muita coisa a trabalhar. Os aspectos sensoriais também, para eles, são ainda, né, mais dificultosos, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade a som, a luz, a cheiro, a textura. É complicadíssimo quando a gente tem um autista com dificuldade à textura, por exemplo, a roupa. Né? Às vezes a gente tem crianças que têm dificuldade de usar roupa, não dá conta, né? E aí a família vai deixando, aí você já vê que a criança já chega para o atendimento e vai tirando a roupa, e a gente precisa entender uma textura que vai dar, o que está acontecendo, né? Porque senão ela vai ficando totalmente disfuncional, como que essa criança sai, chega nos lugares e tira a roupa toda, né? Então são coisas assim muito preocupantes e que acontecem com o nível 3 de suporte. Crise em ambientes ruidosos, no pátio, no refeitório, numa sala cheia, e a gente entender isso e criar estratégias. Então, nós não vamos para o pátio junto com todo mundo, a gente vai com um grupo menor. Nessa hora do intervalo, do recreio, que ele está muito cheio, qual que é um outro lugar, qual que é um outro espaço que a gente tem que ele possa ficar, para que aos poucos ele consiga. Vai usar abafador, né? Ele consegue usar o mordedor. Então, são recursos que a gente vai utilizando ali para dar suporte, o objeto de apoio, o carrinho que ele tem, né? O bonequinho que ele está sempre levando, então ele vai levar junto para ele conseguir se acalmar, né? E a gente entendendo isso e orientando, né, essa escola. Necessidade desse espaço de regulação ou de adaptação física nessa escola para que ele possa ficar. Né? A autonomia em vida escolar, ele pode precisar de um profissional de apoio, o nível 3 de suporte precisa desse cuidador, desse acompanhante, ele tem normalmente muita dependência e na questão do autocuidado, da alimentação, e para participar das atividades coletivas, ele precisa de mediação constante. A convivência escolar, ele corre um sério risco ao isolamento, né? Tanto da parte dele, que a tendência dele, e os colegas acabam que, né, a gente precisa estar mediando isso, entendendo, né? Com muito critério, com muita segurança, porque às vezes a forma dele de se expressar junto dos colegas, ela pode ser uma forma mais abrupta, que a gente precisa estar mediando para não colocar em risco nem ele, nem os colegas, né? Tem essa dificuldade da equipe em perceber essas formas de comunicação. Esse beliscar como uma forma de comunicação, tinha uma outra menina que ela cuspia, a gente chegava perto dela, ela cuspia. E a gente até mudar isso foi muito difícil, porque aí ninguém queria chegar perto, porque ela ficava cuspindo. Ela estava tentando se comunicar, né? Necessidade de um trabalho com a turma para poder promover essa interação e essa empatia. Vamos pensar, então, num plano de ação, né, para esse sujeito, para esse autista nível 3 de suporte. Antes da gente pensar um plano de ação, vocês querem colocar alguma coisa? Podemos seguir? Então, vou lá, então. Na hora que vocês quiserem falar, vocês podem ficar à vontade, tá certo, gente? Pensar um plano de ação. A gente precisa de ter, né, essa equipe.
seja no atendimento especializado, ou seja na escola, quando vocês forem fazer essa assessoria na escola, de pensar quem que é esse profissional de apoio mais individualizado, a referência dessa criança, desse adolescente. No atendimento, quem que é a referência dele? Né? Quem é que vai chegar, quem é que vai acolher, quem é que vai ser essa pessoa de referência? Lá na escola, esse profissional de apoio, a gente tem que ter suporte de mais pessoas que estejam juntos. Mas ter uma referência, alguém que ele referencia, é muito importante e faz muito, contribui muito para o desenvolvimento. Né? Esse espaço de regulação, tanto no serviço aí, no centro de atendimento, quanto na escola, é importante. A gente saber o que regula essa criança, né? Até para a gente poder conseguir orientar a escola. O que regula? Regula é brincar com água, regula é a massinha, regula é brincar com pecinhas que ele fica jogando as pecinhas. Né? O que regula? O que são objetos de regulação para ele? Né? É um toque mais forte, quando ele começa a ficar, a gente dá, é um abraço de costas, né? O que seria isso? É um abafador, uma almofada, algum brinquedo sensorial? Então, descobrir quais são os nossos suportes de regulação. É um ponto fundamental. E trocar isso com a família, né? Entender o que é. Tem família que fala, ele precisa ficar, quando ele está desorganizado, ele precisa ficar em um lugar quietinho. Ele vai ficar ali por um tempo, né? E ele vai correr, ele vai pular, e aí depois ele se regula. Então, a gente ter esse lugar onde ele possa correr, onde ele possa pular, para ele se regular. A rotina estruturada, e a rotina estruturada quanto na sequência, e aquilo que eu disse anteriormente, visualmente, com as atividades que ele vai cumprir ao longo do dia. Aquelas rotinas do tipo, o que tem para fazer, o que já acabou, né, o que já foi feito. E aí a gente pode fazer o que tem para fazer, o que já foi feito. Pode ficar do lado? Pode. Pode ser guardado? Pode. Tem criança que a gente precisa guardar, né? Porque se continuar ali. Então, horário fixo para atividade, agenda visual para essa criança, ou pessoas com esse déficit cognitivo é muito importante, mas para todos aqueles que são nível 3 de suporte, por mais que ele não tenha ali uma deficiência intelectual associada, mas ele tem dificuldade com a regulação, ele tem dificuldade com a rotina, e ter isso com imagens vai ajudar muito. Né? Quando ele consegue superar isso, certamente ele já está saindo do nível 3 de suporte. Né? Mas enquanto ele está lá, como um paciente, como um sujeito com nível 3 de suporte, ele precisa desse tipo de apoio. Né? Checklist para lembrar do espaço das tarefas. Tudo são estratégias muito importantes, né? Aquela rotina aí eu trouxe, falei para vocês, né? O que tem para fazer, o que já acabou. Lá a gente constrói com eles. Que dia que é hoje, quem que eu sou. E a gente constrói isso todos os dias. Às vezes ele está olhando, às vezes ele não está olhando, mas a gente constrói com ele. Ah, já tem a da sala, já tem aqui no... Ele já sabe que hoje ele vem, vai passar por essa e essa sequência de atendimentos aqui. Ele vai passar lá no atendimento educacional especializado, depois ele vai lá na fono, ele vai lá na fisioterapia, mas coloca com imagem, chega e monta para ele, orienta a família, já entrega para a família, o próximo dia ele vai vir para esses atendimentos, traz ele já com esta informação, conta isso para ele antes dele chegar aqui, e ele vai se organizando, ele vai se estruturando, e ele já chega com isso antecipado, e ele já vai chegar mais tranquilo, mais seguro do que tem para ser feito. Ele nem olha, não tem problema, né? Nós vamos fazer, tá certo? A rotina estruturada visualmente, do que pode, do que não pode. Eu vi uma atividade outro dia, onde a gente separa, né? Ao invés de ficar tudo pregado lá, o que pode, o que não pode, do jeito que está aqui, a gente coloca, a gente vai fazendo elas soltas e a gente vai passando com ele diariamente. O que pode? Pode isso, pode isso, pode isso. E a gente não vai colocar um monte de coisas assim, não. Para um autista nível 3 de suporte, a gente coloca umas 2 ou 3 coisas, o que é essencial. O que pode? E o que não pode, né? E todos os dias a gente monta aquilo com ele, né? Aí não pode morder, não pode jogar as coisas. Então, a gente vai falar do que não pode de forma mais
primeira, né, do que são regras básicas que ele está precisando. A sequência do que se tem para fazer, então são as atividades, né, sequenciadas, as pistas sequenciadas, elas são muito importantes. Então, ele vai ao banheiro, vai abrir a tampa do vaso, vai sentar, vai se limpar, vai fechar, vai dar descarga, vai lavar a mão. Né? Então, é importante a gente fazer isso. Antes de ir para o banheiro, a gente faz com ele. Chega lá, a gente vai mostrando, a gente vai montando com ele passo a passo. Gosto muito daquele com velcro, para a gente poder ir montando com eles e vão dando essa pista para ele, né? Aí de lavar a mão, vai abrir a torneira, vai molhar a mão, e a gente saber o que ele dá conta. Ele dá conta de abrir a torneira sozinho? Então, ele vai abrir sozinho. Não, ele não dá conta de abrir a torneira. Eu tenho que abrir a torneira para ele. Né? Mas ele dá conta de esfregar a mão, isso ele consegue fazer, né? Lavou a mão, enxagou a mão, eu vou ter que ajudar ele a secar, senão ele já vai sair. Então, mas a gente coloca ali, agora vamos secar a mão. No que se refere à comunicação, é indiscutível que um ponto primeiro de trabalho, né? Comunicação e vínculo. São dois aspectos que eu não vou conseguir falar qual que é primeiro do que o outro, mas são os dois principais aspectos para a gente colocar como plano de intervenção, como plano terapêutico para esse sujeito. Ajudar ele no desenvolvimento dessa comunicação, e aí não estou falando de fala, não, estou falando de comunicação. E a questão da interação, do vínculo, dele perceber as pessoas, de ter vínculo com as pessoas, né, com os terapeutas aí que estão aí no centro, trabalhando com ele, tá? Então, sempre a gente poder ter como suporte, como apoio para poder organizar isso, a comunicação alternativa, pensando, né, em estratégias de imagens, e aí eu trouxe aí símbolos, mas para exemplificar, mas como é que a gente coloca isso? O que eu quero? Né? Então, eu quero comer. O que eu quero comer hoje? Vou ver lá, a alimentação dele é seletiva. Ele só come as coisas que a mãe mandou. Eu já vou olhar lá na lancheira, o que a mãe mandou hoje? A mãe mandou hoje uma banana e mandou o Toddy. Então, o que você vai querer comer agora? Aí já vou ter imagem. Hoje ela mandou banana e Toddy. Então, vou pegar banana ou você quer o Toddy? A foto dessas duas coisas. Não, hoje a mãe mandou biscoito e iogurte. Então, o que você vai querer? Tem biscoito, tem iogurte. Então, aquelas coisas. Eu não vou colocar essas 4 coisas, né? Vou colocar coisas que ele tem ali para ele começar a perceber isso. Então, aqui, ó, banana. Toma, você escolheu banana. E a gente vai comunicando com ele, para ele começar a surgir, para a gente começar a conseguir fazer acontecer essa comunicação. E reforçar sempre com gestos, com imagens, né? Com os objetos reais, para que isso faça sentido. O currículo, a gente pensar, né, em termos de atividades que sejam curtas, que sejam visuais, que sejam bem concretas, né? A gente vai ter que fazer uma adaptação muito significativa para que ele consiga estar lá, dentro daquele tempo, na sala de aula, na terapia, né? Ele gosta de quê? Ele gosta de parear? Então, vamos começar trabalhando com ele, pareamento, vou começar a trabalhar com ele encaixe, o que ele está fazendo, o que ele dá conta. Tem criança que faz quebra-cabeça de forma, assim, que a gente fica muito admirado, tem criança que gosta de brincar com as frutinhas, então o que ele gosta, né? Gosta dos animais, então ele gosta de estar ali com as realhas de animais, e eu vou trazendo essas atividades aí para a terapia. Trago para a terapia e levo também como sugestão para a escola, né? Trabalhar por meio desse interesse dessa criança, gosta de encaixar, e vão usar isso como estratégia pedagógica. Então, vou encaixar, encaixou os Legos, depois eu coloco o Lego com frutas, cola ali frutas, cola ali letras, né? Números, e vou seguindo aí com as intervenções pedagógicas. O método TEACH é uma sugestão para estudos, né, que ela é bem estruturada, ela traz uma rotina estruturada, e cientificamente ela traz para a gente evidências aí de desenvolvimento, justamente por causa disso,
né? Ela tem toda uma estrutura de atividades que vão sendo desenvolvidas e que vão ajudando essa criança, esse sujeito, que é um autista nível 3 de suporte, a se desenvolver. Ele vai promover segurança, autonomia, engajamento, e ele é sempre nisso, nessa troca, né? E na recompensa. Então, ele trabalha muito nessa lógica aí da troca e da recompensa. Viviane de Leon é uma das nossas referências, nossos referenciais bibliográficos aí dentro do TIC, aqui no nosso país, né? Manejo de comportamento, essencial também, nós já fizemos que formação falando sobre manejo de comportamento, identificar qual que é o comportamento e tentar agir nesse comportamento antes dele acontecer, para que a gente possa manejar isso de forma a ajudar essa criança a mudar, a aprender um outro comportamento no local daquele, no lugar, para dar lugar àquele comportamento disfuncional que ele está tendo. Né? Então, ela está se mordendo, ela poder me pedir de uma outra forma. Eu estou entendendo que ela quer alguma coisa. Então, me fala, me mostra, me aponta. Eu tenho que ensinar para ela, né? Como é que ela vai querer, né? E aí, a gente pensa nessa questão do reforço. O reforço, ele é muito importante. Eu sei o que ele gosta de bolinha de sabão, ele gosta de massinha, ele gosta dos dinossauros. Então, o que eu vou ganhar? Ele vai ganhar a massinha, o dinossauro, o que ele gosta, a bolinha de sabão. E aí tem atividade que você vai dando um reforço, né? Então, a gente tem que traçar isso, valorizar essas conquistas, oferecer escolhas para essas crianças, ou usar aí recompensas sociais e materiais que, se necessário for, para que ela possa sentir sentir necessidade, sentir interesse em realizar aquela atividade que está sendo proposta. E a gente tem que respeitar o gosto e a preferência, que é individual. Então, quando a gente trabalha o reforço que me reforça não é a mesma coisa que reforça o outro. Um café, para mim, é um reforço positivo de mão cheia. Tem gente que não gosta de café, né? Gosta de suco, então não tem interesse, não gosta dessas coisas, e aí ele gosta de colorir, então o reforço para o outro vai ser um pouco colorir um pouquinho, né? E aí, dentro desse reforço, a gente tem a estratégia, que é a estratégia da economia de fichas, né? O que é a economia de fichas? É esse sistema de reforço positivo, usada como uma técnica complementar para modificação de comportamento disfuncional, muito presente no autismo nível 3 de suporte. Então, fez uma coisa, ganha aquele reforço ali. E no final, ele vai alcançar aquilo que ele escolheu, aquilo que seja interessante para ele. Trouxe um exemplo aí que tem 5 atividades. O de baixo, ele cumpriu 3. Às vezes, ele vai cumprir 2 e já vai ter o reforço. Né? Então, a gente tem que adequar essa quantidade de atividades que ele vai precisar desenvolver para ele alcançar o reforço conforme a condição dele. Não adianta eu querer colocar para ele fazer 5 atividades, porque ele não consegue fazer 5 atividades até alcançar o reforço. É muito para ele. Então, coloco 2. Coloco uma, fez aquela uma atividade, já tem um reforço. Vamos fazer outra? Mais um pouquinho de reforço. Agora eu consigo colocar 2. Alcançou, fez 2 atividades, né? Pode ter esse acesso ali. Com tempo, com tudo isso muito imediato. A economia de fichas, ela vem, primeira coisa, para eu poder estabelecer isso, eu tenho que definir qual que é o comportamento-alvo. Ele tem que estar muito claro. Eu quero que ele consiga esperar, eu quero que ele siga uma instrução, né? Então, o que eu quero? Aí, definir isso, eu vou escolher uma ficha que seja atrativa, que tenha algo que seja interessante, que ele possa gostar, né? Ou que se ele nem demonstra interesse, mas que seja de acordo, que pareça com ele, com as coisas. A mãe tem uma mochila de dinossauro, a mãe sempre leva ela com as coisas de unicórnio, então vou trazer alguma coisa que seja assim, do cotidiano dela, que eu percebo que possa gostar, né? E aí eu vou estabelecer uma recompensa que seja valiosa. Feito isso, eu vou aplicar isso de forma consistente e imediata. Então, assim que ele fez,
eu já dou a recompensa. Né? Então, tem que ser imediato, porque ele não consegue perceber. Depois, se eu deixar passar o time acabou. Então, tem que estar ali muito atenta. Fez, falou. Às vezes, ele não vai falar claramente, né? Quero bolinha de sabão. Ela vai falar, né? Alguma coisa. Já, não vai falar assim, do jeitinho que a gente quer ouvir. Mas na hora que elas têm uma intenção de fala, a gente já logo faz a recompensa, né? E aí, a gente vai realizar essa troca pela recompensa que foi combinada. A economia de fichas, né? O benefício que tem esse tipo de estratégia, esse tipo de recurso, pensando aí, como é que eu trabalho com o nível 3 de suporte? Ela traz clareza nessas expectativas, a criança entende o que você quer que ela faça, então ela vai entender, eu tenho que fazer assim para poder ganhar. Né? Então, vai ficar claro para ela isso, vai aumentar essa motivação, vai dar mais autonomia, e é um recurso versátil, que enquanto um centro, a gente pode indicar para ser usado pela família, para ser usado na escola também, né? Além de ser usado lá no atendimento com vocês. A análise de tarefas também, a gente falou um pouquinho dela lá para trás, mas trazendo ela mais detalhada aí, é uma forma de quebrar em pequenos pedaços, né? Uma tarefa maior que possa parecer complexa. Lavar as mãos, para a gente é algo muito tá automatizado, mas para uma criança isso pode ser uma tarefa muito difícil. Né? Então, a gente vai dividindo em partes menorzinhas essa atividade que é de lavar a mão, que é de guardar o material, que é de colorir. Então, pega o caderno, vou pegar o lápis de cor, agora vamos pegar a atividade e vamos colorir. E no final, ó, você fez, você ganhou, aqui, ó, uma recompensa, né? E a gente vai fazer, então, seguir esse passo a passo, identificar a tarefa que a gente quer ensinar. O que é que eu quero ensinar para ele? Escovar os dentes? A comer? A pintar um desenho? O que é que eu estou querendo ensinar? E aí, o que essa criança, que competência que ela tem? Ela consegue pegar no lápis? Ela consegue passar a pasta de dente na escova? O que ela dá conta? E aí, se eu não identifico isso, eu vou pedir para ela, vou esperar dela fazer algumas coisas que ela não está com a habilidade ainda. E aí eu vou frustrar. Tem coisas que eu vou ensinar e tem coisas que ela já consegue fazer. E aí eu vou conseguir, com isso, entender onde que eu entro e que horas que ela faz sozinha, né? Quanto tempo que ela consegue ficar nessa atividade, e aí a gente vai definir a competência que ela tem. Definida a competência, vou colocar essa tarefa numa sequência de passos que seja possível para ela executar, né? Esse processo ele é muito importante e nem é sempre muito fácil da gente fazer, não. Então, dividir isso em passos é um momento muito importante quando a gente está definindo essa sequência dessas tarefas, tá certo? Feito isso, a gente vai ajustar essa sequência de passos às competências da criança. Por exemplo, ela não adianta ficar ali muito tempo, dividindo isso em pedacinhos muito pequenos, eu vou ter que dar 3 ou 4 passos maiores, com nível maior de suporte, ou eu posso dividir isso em etapas menores, tá certo? Isso é a sequência de tarefas. Um outro recurso muito importante com o autista nível 3 de suporte é o que a gente chama das histórias sociais. O que são as histórias sociais? São histórias que a gente vai criar a partir de uma dificuldade que ela tem, de uma necessidade. Às vezes que ela se morde, que ela se joga no chão, e aí eu vou criar uma história social. Aí tá, os sons da festa junina. Então, eu sei que vai ser festa junina, vai ter muito barulho, vai ter muita coisa, e eu vou preparar essa criança para essa festa junina. Vou preparar essa criança para uma atividade que a gente vai fazer lá no pátio, onde vai estar toda a escola e que vai brincar todo mundo agora na Semana das Crianças que está por vir aí, né? Então, as histórias sociais, elas são breves, são específicas para a gente falar de um assunto, elas são individualizadas. A gente vai criando essa história a partir desse sujeito. E eu vou contar essa história para a criança. Do mesmo, sabe aquilo que a gente sempre conta a história do Chapeuzinho Vermelho? E a gente vai contando, e daqui a pouco ele começa a contar ela também. A história social é assim. A gente vai contando essa história para mim poder trabalhar o quê? O desenvolvimento de uma habilidade de autocuidado, para regulação, para independência, né? Então, a Lara agora ela vai para o refeitório e ela já senta na mesa, ela come, depois ela guarda
o seu copo na lancheira, joga a casca no lixo, e aí a gente vai contando aquela história social. E aí quando a gente vai com ela para o refeitório para ela comer, a gente vai contando. Nossa, lembra da Lara lá da história? Ela senta na mesa, vamos sentar na mesa também? E a gente vai criando isso para ajudar essa criança, que às vezes a gente chama ela pelo próprio nome, ela leva um grande susto, ela não responde, mas quando a gente está falando de um outro, isso chega para ela de forma mais tranquila. Né? Então, esse é um ponto muito importante. A gente vai com história social, ensinar norma social, abordar o comportamento negativo, né, que agora ele não bate nos colegas, ele faz carinho, ele dá tchau para os amigos. Então, a gente vai trabalhar essa questão aí de um comportamento negativo, dando a direção, como é que faz isso socialmente de forma funcional. Lida com essa mudança, o que vai acontecer, algo novo, algo diferente que está para acontecer, e reforça essa confiança, né? A questão dos aspectos sensoriais também é muito importante, a gente identificar quais são gatilhos, barulho, sons, barulho, luz, né? O cheiro, muitas informações visuais, então tem móvel para a escola, ele ficou confuso, o ventilador que está na sala está deixando ele assim, e a gente trabalhar isso. Permitir e incentivar o uso de recursos de autorregulação, abafador, um brinquedo, né? O mordedor, então a gente ajudar a incentivar essa criança a usar esses recursos, né? E adaptar esse ambiente para diminuir esses ruídos, né? Saber o momento que eu vou levar ele para a quadra, onde que eu vou me posicionar na quadra. Às vezes tem lugares que o som fica, né? Fica maior do que um determinado lugar, ali perto da porta está com menos barulho do que lá no final, né? Mais fechado, o barulho está maior. Entender isso. E promover, a gente incentivar muito essa inclusão, essa socialização. E aí queria falar disso até nos atendimentos. Uma coisa é o atendimento individualizado, ele tem um valor muito grande, mas o atendimento para criança autista em pequenos grupos, 2, 3, é meta para a gente conseguir alcançar. Os resultados, eles são otimizados. Entendo que primeiro ele precisa estabelecer vínculo com o profissional, estabelecer vínculo com esse... E às vezes, até antes dele conseguir brincar, né? Antes dele explorar, a presença de um outro, ele é fundamental para que ele consiga se desenvolver. Então, ele tem que sentir necessidade de interagir. E às vezes a gente vai lá no atendimento, a gente vai colocar ele em grupo e a gente vai conseguir resultados assim fantásticos. Tá? Promover atividades de pares, um colega, um tutor, e aí no atendimento, né? Pensar isso aí como terapia, às vezes, não consigo fazer isso no momento da fisioterapia, porque está muito individual, mas a psicóloga consegue fazer, ou o profissional do atendimento educacional consegue fazer. Então, pensar isso juntos, né? Em que momento que ele precisa estar individual, em que momento que a gente já pode colocar ele num grupinho, né? Num trio, numa dupla, como é que é isso? Incentivar a participação em atividades adaptadas e realizar ações de sensibilização com a turma. Às vezes ele vai ficar no grupo, gente, tá ali com outro coleguinha, ele vai passar o atendimento todo, mas lá no canto, ele não consegue aproximar, mas ele está lá dentro, ele passou o atendimento todo junto com o outro, atingiu, hoje eu consegui que ele ficou, né? E aí, aos pouquinhos, ele vai se aproximando, eles começam a interagir, aí ele começa a brincar, ele brinca com um, outro brinca com o outro, e a gente começa a ir lá e a provocar, e isso vai acontecendo, e essa interação, ela começa a surgir, né? A parceria com a família, essencial, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, não tem como trabalhar sem estar em parceria com a família, né? E esse trabalho aí colaborativo, essa articulação entre o professor, o atendimento educacional especializado, essa equipe de apoio, a gestão, a pessoal da saúde, né, de outros serviços, de esporte, de o que o município contar, quais os equipamentos, né, e a gente articular reuniões periódicas e acompanhamento sistemático, essencial para esse desenvolvimento, tá certo? Monitorar, ajustar,
avaliar as metas, o que a gente está alcançando, o que a gente não está, rever, reajustar, entender que às vezes a gente conseguiu avançar, mas essa criança teve uma crise, ela se desorganizou e a gente vai precisar retomar tudo de novo, e a gente vai seguindo assim, constantemente, avaliando e propondo, né, o que for necessário para esse desenvolvimento. E a gente vai aumentando gradualmente esse nível de complexidade das tarefas. Então, a tarefa, ela precisa estar adequada à condição desse sujeito, tá certo? Maior participação na vida diária, redução da dependência, aumento da autoestima, senso de pertencimento, uma qualidade de vida melhor, né, para ele e para a família, né? O resultado ele é sendo construído no dia a dia, com muita paciência, com muito apoio, com muito respeito, e cada conquista importa muito, né? E se ela parece pequena, não creiam nisso, ela é grande, ela é gigantesca, e ela é fundamental, tá certo? Agradeço, vou abrir de novo para ver se alguém quer colocar alguma coisa, né? Ô, Luciane, eu queria ver com você só sobre essa questão, quando esse interesse dessa criança é algo que está relacionado à comida, é um leite em pó que às vezes ela viu pela primeira vez na mesa da sala dos professores, é o lanche que ela traz de casa ou que não traz, porque o centro de apoio oferece também, tem que entregar umas bolachinhas para eles, e quando é a questão de telas. O que você sugere? Olha, a questão de telas, a gente sabe, né, os estudos, eles mostram para a gente que a tela, ela é extremamente prejudicial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer uma orientação muito forte com essa família e fazer a mudança. A gente não consegue tirar a tela de uma vez por todas, de uma hora para outra. Mas a gente tem que ir aí introduzindo outras questões. Se deixar essa criança com uso de tela, essa dificuldade dela de interação, essa dificuldade de comunicação, ela só vai aumentar. Então, o uso de tela precisa ser trabalhado de forma e tem que ser feito junto com a família. Não tem como a gente fazer mudança de uso de tela somente em atendimento, não. Né? Então, a gente tem que trazer isso e tem que ser trabalhado de forma muito intensa para a gente conseguir fazer uma mudança. Criança autista em uso de tela, ela vai ficando cada vez mais estimulada, nessa essa interação vai ficando, né, o rios daquilo dali, ele não tem vínculo, ele não tem nada, isso só traz complicação. Então, ponto de intervenção, né? De intervenção com apoio. A gente tem feito isso. E, às vezes, com apoio até de medicação, que vai chegando ao ponto de um vício, né? Isso. Então, tem que ser trabalhado aí o quanto antes a gente vai percebendo isso, né? Então, ela vai usando aí, é muito disfuncional. Agora, a questão da alimentação, eu estou entendendo aí que ele vê uma coisa e ele já vai pegando. Então, tem que ensinar a pedir. Não, é assim, porque, tipo assim, pode colocar dentro da rotina, igual no centro de apoio, por exemplo, pode colocar o horário do lanche. Sim. Sabendo que ele gosta. Por exemplo, tem um que gosta do pão de queijo, o outro gosta de bolacha, tal hora. Aí pode colocar. Aí você melhora no início ou no final do atendimento? Qual que você sugere? Vai depender do que você quer alcançar. Se você está querendo dividir esse tempo dele, né? Às vezes ele precisa de dar uma quebrada. Tem criança que você dá conta de colocar todos os atendimentos e a recompensa no final, o lanche vai ser lá no final. Tem criança que, se você deixar isso lá para o final, ela não dá conta do tempo todo. Então, você pode quebrar essa metade. Faz um atendimento, lanche, faz um outro atendimento e divide, você vai porcionar, né? Você vai fracionar esse lanche. Aquilo que ela comeria, que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair aí na questão da obesidade, da compulsão alimentar. Então, vou pensar, a porção que ele vai comer é um pão de queijo? Vou fracionar, fazer porção. Né, um pouco agora e um pouco depois, para não ficar, se não come um pão de queijo agora e depois outro de novo, né? Mas ele pode ser
Certinho. Ele pode ser. A gente tenta não colocar o alimento como uma recompensa, né? Mas a gente precisa de começar de alguma coisa que chame atenção. Se a gente está conseguindo chamar atenção agora com esse alimento, vamos usar dele até a gente conseguir Vai diminuindo, né? ir diminuindo e substituindo, né? E fazendo uma mudança aí. Mas cuidado com essa quantidade. Quantidade. E é uma alimentação mais saudável, tudo, né? Isso. Né? Uhum. Mais alguma questão? Alguma outra pessoa da equipe também tem algo para compartilhar, para perguntar? Não? Então vamos encerrar aqui, né, gente?